Oiê! O Spotify tem uma plataforma para te ajudar a criar, distribuir o seu conteúdo e até ganhar dinheiro. Tudo em um só lugar e de graça. O nome da plataforma é Spotify for Podcasters. Dá para você gravar direto do celular, do computador, dá para você gravar em vídeo. E aí você já pode começar a distribuir. Até aí, tudo bem. Se você quer fazer teu podcast da forma mais simples, baixe o aplicativo Spotify for Podcasters ou acesse www.spotify.com/podcasters. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Caso Bizarro. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que vocês pediram muito e que vocês não sabem que ela já participou de um caso bizarro. Eu acho que ficou uma coisa meio, né, um segredinho, parece. Mas, gente, eu tô aqui com a Deia Freitas, a Não Inviabilize. Oi, gente, cheguei. Cheguei, né? Eu ia fazer isso, eu falei, cheguei pra mais um picolé de... Mas eu falei, será? Já vai roubando a fala. Mas, Deia, as pessoas não lembram ou não souberam, enfim, acho que a gente gravou muito lá no início, e aí já faz muito tempo também, né? Ah, poxa, não fui marcante aí naquele dia, então. Foi sim, a galera gostava. Passei batido. Mas é que faz tanto tempo que eu acho que muita gente não lembra. Aí as pessoas falam, chama a Deia pro Caso Bizarro. Eu vou chamar, mas ela já participou, não vem achando. Muita gente fala, ela tem que participar. Ela já participou, amor, e tá louco? Como assim? Mas obrigada por você ter aceitado o convite. Tô muito feliz que você tá aqui mais uma vez. Ah, eu adoro, pode me chamar sempre. Vou chamar mais vezes. E, cara, eu acho que da outra vez a gente se divertiu horrores, assim, nas histórias. Sim. E na outra vez, né, até pra explicar pras pessoas, eu vou colocar o link do outro episódio que ela participou, mas fazia parte do Modus Operandi. Então era quando o Caso Bizarro era um programa dentro do Modus Operandi. Hoje emancipamos e aí a gente é um podcast novo, né? Então, por conta disso, que se você procurar aí no feed do Caso Bizarro, você não vai achar outro episódio com a Deia, mas ele vai estar lá no Modus. Mas estamos aí mais uma vez, a primeira de várias, eu espero. Ela já disse aqui, tá todo mundo de prova. E, poxa, naquela vez teve o caso da impressora, né? Era uma impressora. Nossa. Pô, aquele caso é maravilhoso. Aquele caso é maravilhoso porque depois a gente ainda pediu por um, né, por um feedback. A garota respondeu o e-mail e eu trouxe no Twitter, porque, gente, era uma impressora assombrada, né? Todo dia, né? Mas enfim, antes da gente começar a falar sobre os casos bizarros, eu vou trazer sobre monstros de infância. E eu vou começar aqui com um monstro de infância de duas pessoas, de dois apoiadores. Pra quem não sabe, a gente tem o serviço da Orelo, então você pode apoiar e ajudar o podcast Caso Bizarro lá. É orelo.cc/casobizarro/apoios. O link também tá na descrição, então eu vou tocar aqui pra você agora um monstro de infância. E monstro de infância é aquele medo de quando você era criança, né? O que te assustava, o que fazia você não dormir. Vamos lá pro primeiro, que é o do Guilherme. Oi, Mabê. Oi, pessoal. Bom, apesar de eu adorar casos de terror hoje em dia, quando eu era criança eu era muito cagão, eu morria de medo de tudo. E quando eu tinha ali por volta de uns 9 anos, então 2000, 2001, eu tava na casa da minha madrinha, e um primo meu tava lá também, esse primo uns 5 anos mais velho, e lá tinha um computador. E ele entrou num site, que talvez algumas pessoas conheçam, que é o site assustador.com, que era assim, o puro suco do caos que era a internet nos seus primórdios. Então tinha foto de gente morta, foto de pessoas famosas mortas, nem sei se era real. E tinha aquelas fotos de terror, assim, que nem a da menina flutuando no corredor do hospital. Umas fotos que falavam que eram uns demônios, não sei o que. Coisas claramente super editadas, mas que naquela época me aterrorizou, assombrou os meus sonhos, assim, por anos, até o meio da minha adolescência. Então, o meu monstro de infância era o site assustador. Gente, realmente era um grande monstro, né? Acho que é um monstro que muita gente consumia, até porque era isso, né? Era um site que não tinha responsabilidade nenhuma. Gente, acho que no início da internet tinha muito isso, assim, de que as coisas viralizavam. Acho que a gente
até chegou a comentar no nosso episódio, quando caiu o avião do Mamonas Assassinas, que, gente, eu era super criança, eu recebi um e-mail com as imagens anexadas. E era tipo um... Sim, era punk. Era um spam, assim, sabe? Não é que eu pedi ou que alguém que me conhecia, foi um spam que começou a rodar, e como eram imagens, e eram imagens reais mesmo do acidente de corpos e tal, eu não vi nada, né? Porque, obviamente, não sou obrigada a ficar compactuando com esse tipo de coisa. Mas eu lembro que eu fiquei super assustada. E esse site tinha muito disso. Tinha muito de mexer aí com medo nosso, né? Que a gente tinha. E também com algumas fotos até meio sensacionalistas, né? Dessa menina flutuando no corredor. Que é uma imagem muito famosa. Teorias da conspiração. Olha, eu sou de uma época anterior a esse site, onde a gente tinha um jornal chamado Notícias Populares. Meu Deus. Onde as pessoas já vinham despedaçadas na capa. Então, era muito punk, assim. Muito. Então, esse site era um pouco do que era o jornal impresso. Saía um tal de Bebê Diabo. Tinha umas coisas assim no jornal. Exatamente, eu ia falar sobre isso. Eu tenho um episódio aqui no Caso Bizarro, porque além desses episódios que eu trago convidados, né, pra gente ouvir as histórias e reagir, eu tenho uns episódios solo também. E tem um episódio sobre o Bebê Diabo. O Bebê Diabo é daqui do ABC. É do ABC. É cria nossa. É cria nossa. E é cria de verdade, porque é uma história completamente inventada, né? Um surto. Sim, mas era uma coisa, Bebê Diabo. Tinha gente que saía pra procurar o Bebê Diabo. Não, muito. Foi um surto. Foi um grande surto. Então, realmente, tinha muita coisa, assim, que a gente consumia. E que, óbvio, né? A gente assustava as crianças. A gente era nova e tal. Ficava apavorada, né? Eu acho que eu vivi muito esse início da internet, né? Que acho que ninguém sabia direito o que estava acontecendo, pra onde que ia. Ah, será que a internet vai vingar? Será que não vai? A gente não tinha essa noção, né? Então, acho que a gente foi crescendo junto, entendendo também quais eram os limites, né? Acho que hoje as coisas... É óbvio, hoje você consegue ter acesso a isso se você quiser, mas acho que hoje as coisas são mais... Existem alguns limites, assim, acho que não é uma coisa assim tão jogada, sabe? Mas muito entre aspas, porque a gente sabe que vira e mexe, sei lá, viraliza no Twitter uma imagem horrorosa, um vídeo horrível, sim. né? Acho que essas são umas das grandes lutas que a gente tem, assim, hoje em dia, né? De quando a gente fala sobre fake news, sobre histórias que não são fake news, mas histórias que acabaram de acontecer. Então é bem complicado. Bom, vou colocar aqui o próximo monstro de infância, que é do Jonah. Oi, Mabê. Aqui é o Jonah, do podcast Causas do Vale. Podia pedir jabá? Eita. Pode fazer jabá. E o meu medo de infância era o meu tio. Mas calma, eu vou explicar o que acontecia. Eu sou de 95, né? Então, no finalzinho dos anos 90, ainda existiam aqueles óculos que o pessoal chamava de fundo de garrafa, sabe? E o meu tio usava um óculos que a lente era tão grossa, que deixava o olho dele enorme. E aquilo me deixava em pânico, e ele sabia que me deixava em pânico. Então, toda vez que ele chegava, ele morava no mesmo quintal que a minha avó. Toda vez que ele chegava, eu saía correndo pra casa da minha avó, porque eu morria de medo dele. E ele fazia questão de esbugalhar ainda mais o olho dele pra olhar pra minha cara. Então, tipo, eu tava lá, bem tranquilo, criança, pleno, brincando, e de repente, ele olhando pra minha cara. Ai, meu Deus. Enfim, é isso. Beijo. Gente do céu. Sacanagem. Olha, eu como míope fico, assim, magoada, entendeu? Mas você sabe uma coisa que é muito louca? Eu sou, né, criança dos anos 80. Os adultos, eles assustavam as crianças numa boa, assim. Não tinha essa, vou criar trauma. E pelo visto, isso foi até aí anos 90 também, né? Muito. Porque rolava isso dos adultos, a criança tinha medo de tal coisa, não era assim, vamos evitar tal coisa. Não, vamos botar a criança lá, naquela coisa que ela tem medo. Exatamente. Era muito isso. Nossa, assim, empatia zero, né? Hoje tem toda uma discussão sobre como que você pode fazer várias coisas, porque tem coisa que você quer fazer com a criança que, cara, vai assustar ela, né? Hoje você não bota uma criança pra beijar o pé de um defunto num velório.
Na minha Gente. época, tinha fila das Gente, crianças que como tinham pode, medo né? de defunto e os pais botavam lá, porque achava que beijando o pé do defunto passava o medo. A criança ganhava um trauma. Um trauma entendeu? pra sempre, assim, não tem nem discussão. Sem contar, né, que, assim, sanitariamente, não deve ser muito ok você beijar um pé de um cadáver. Total. Né? Vamos combinar. Vamos combinar, não é Mas assim isso a melhor opção. rolava. Tinha gente que levava o filho num velório qualquer, aleatório, e as pessoas entendiam. Tipo, tô trazendo aqui só pra ele perder o medo, pra beijar o pé Gente. e vazar, entendeu? E o pior Então é... era uma coisa corriqueira. Era né? muito. A mesma época que a gente andava no bagageiro dos carros. Era essa época. Era bem isso. Era o cinto de isso. segurança foi com Deus. Não tinha. Não, veio depois, né? O Veio cinto veio depois. bem depois, a lei do cinto. Eu lembro de andar na caminhonete do meu tio, tinha, tipo, uma criança na frente com ele e nós 4 ali na parte de trás da caminhonete, em pé. Solta. Tipo assim, É isso aí. solta. Crianças soltas, a gente, tipo, dançando, pulando, rindo. Enfim, tanto que o meu primo tava na caminhonete, ele tava em pé. E aí passou... Meu, isso faz assim, sério, sem mentira nenhuma, mais de 20 anos. Porque eu devia ter uns 10, 12 anos, assim, faz muito tempo. Passou um cara de moto e roubou, e, tipo, pegou o boné do meu primo e vazou. Aí o meu ó tio perigo. virou com a caminhonete pra ir atrás do... Gente, pra quê? Um E boné. vocês tudo atrás. E a gente atrás, ele lá, correndo atrás. Quer dizer, a coisa mais errada do mundo, né? Mas isso que você falou do velório, eu lembro muito bem disso de algumas crianças terem... Porque tem isso, né? Algumas crianças têm muito medo. Tem gente que Sim. cresce e tal, adulto também não gosta, tem medo, não gosta de ver e tal. E eu me lembro muito disso, assim, de tipo, não, tem que ver, tem que ir, porque é sua tia, porque é sua avó. Dá um beijo na sua tia no caixão. Tipo assim, gente, e é isso, né? E com isso as crianças cresceram e se tornaram o que se tornaram. É isso aí. Olha a gente aí, né? Olha a gente aí. Ai, ai. Bom, vamos começar então com os casos. Esse primeiro aí você pode começar a ler, então. Temperatura aumentou, o fantasma chegou. Oi, Mabê, oi, Ideia, me chamo Sara e hoje vou contar um caso que me aconteceu na infância. Eu sempre fui uma criança muito doente, vivia semana sim, semana não no hospital. E por causa disso, ter febre era algo bastante comum. Eu chegava a ter 40 graus de febre e não raramente eu delirava. Quase que nem a Mabê. Falei que eu delirava muito com febre. Até aí, tudo bem. Só que a coisa ficou um pouco mais interessante pelo fato de eu ter uns 3 ou 4 anos e todos sabemos que crianças são mais suscetíveis a espíritos, assombrações, demônios, enfim. Nessa época, eu dormia na cama da minha mãe e era ela que sempre me contava o que acontecia de madrugada, pois quando eu acordava, eu não lembrava de nada. A coisa toda acontecia mais ou menos assim. Eu acordava, olhava para a porta e apontava, exclamando que havia um homem ali. Era uma figura alta, com quase 2 metros de altura. Era todo feito de sombras e tinha claramente um porte masculino com cabelos curtos. A figura ficava me encarando e depois de uns minutos começava a vir na direção do pé da cama. Quando chegava, ele subia de 4 no colchão, vinha em minha direção engatinhando e a visão só parava quando minha mãe acendia a luz. Até hoje eu tenho pavor dessa coisa e sempre me sinto observada, como se cada canto escuro esse algo estivesse ali esperando. Hoje não sei dizer se era uma alucinação por causa da febre alta ou se era realmente alguma coisa me encarando. Só para complementar, nessa época tinham 2 coisas que me levavam a crer que o homem era alguma assombração. Minha mãe sempre me levava em centros espíritas e pode ser que eu ficasse impressionada, assustada, não sei. 2, minha mãe me levava para o trabalho dela, até aí tudo bem. Mas um fato bem importante é que ela trabalhava no mesmo prédio do IML. E não foram poucas as vezes que tivemos que passar pelo corredor da sala de necropsia para chegar até o estacionamento do prédio. Ah, era isso, com certeza. Gente. Um beijo, amo o podcast e até mais. Não, assim, já tá certo, né?
Imagina. IML não tem como. Pra você passar pro estacionamento, tem que passar pela sala de necropsia. Pelo amor de Deus. Pois é. Olha, você sabe que eu sou uma pessoa muito cética, assim, né? É difícil eu acreditar em alguma coisa. Mas essa coisa de IML, eu tenho uma amiga que ela é perita criminal e ela falou pra mim, ela falou, Andréa, eu mesma não acreditava em nada. Mas depois que você tá sempre ali no IML, fazendo as coisas tal, você acaba vendo, você acaba conhecendo casos tal, e aí fica difícil você dizer que não existe. Então eu fico cabreira. Não, realmente tem muita, a gente ouve muito, assim, galera que trabalha no ML, né, tipo, de contar esses causos, que acho que chega uma hora que você meio que desiste, né, de ser cético. Sim, e sabe a coincidência é que eu contei essa semana no podcast um caso sobre um cara que trabalhava no IML e o que ele via, assim, era tipo sombras também. Nossa. Então aí você fala, putz, será que é tudo assim, um padrãozinho? O padrão do ML, né? Você chega lá, vários traumas. Gente... nossa, punk. Eu acabo acreditando. Não sei se você tá ouvindo, mas tá o vento muito alto. Aí? Não, tô ouvindo, Tipo aqueles ventos de filme de terror, tipo, que tá gritando. Isso, justo agora? Pois é, eu tô assim, gente, não. Eu tenho pra mim que deve estar caindo o mundo. Putz. Eu acho que é isso. É isso mesmo. Aqui ainda não começou. Tá dando trovoada, tempestade. Meu Deus. Eita, ó o climinha. Ó o climinha bom. Bom, a próxima história se chama Boneca da Irmã Derretuda. Vamos lá. Oi, Mabê, oi, Ideia. Oiê. Meu nome é Yasmin, eu tenho 14 anos e hoje eu vou contar um caso bizarro que aconteceu comigo quando eu tinha 10. Contextualizando, tudo isso que eu irei contar aconteceu em dezembro, perto do Natal, na minha cidade. Sempre no fim de ano tem uma campanha, que se resume no seguinte: as crianças escrevem uma carta pro Papai Noel e enviam pro correio. Assim, uma pessoa de bom coração pode ler sua carta, comprar o que você pediu e enviar pra sua casa. Isso é um programa do correio no Brasil todo, já participei. Natal dos Correios, bem legal. É bem legal, gente. Inclusive, fica aí a dica, eu sei que a gente tá longe do Natal, mas vale muito a pena, assim, sabe? Eu participei muitos anos enviando cartas e tal, e é uma coisinha muito legal, assim, sabe? Se sente muito bem, você vê um monte de carta e é um carinho que você acaba ficando amiga, sabe? Eu lembro que fiquei amiga de uma mãe de uma criança, porque ela amou, né, o bonequinho que ela tinha pedido, ela mandou foto, enfim. É uma campanha que vale muito a pena participar. Mas vamos lá. Ela com os 10 aninhos, né, ela perguntou pra mãe dela se ela poderia escrever uma carta pro Papai Noel. E olha aqui a safadeza. Ela diz aqui: na real, nunca acreditei no Papai Noel, mas eu queria ganhar o presente. Ela é prática. Ela é perfeita, é isso. Aí ela diz que a mãe dela concordou e ajudou ela a escrever a cartinha. Minha irmã, que na época tinha 8 anos, também fez o seu pedido na mesma carta. Eu pedi uma boneca do tipo meu bebê, e minha irmã pediu uma Barbie. Após 2 semanas, as bonecas chegaram. Foi uma moça que leu a carta. Ela tinha comprado e enviou uma outra carta desejando Feliz Natal, etc. E ela também deixou o número dela de telefone, pedindo pra gente mandar uma foto nossa com os presentes. Dito e feito, minha mãe tirou a foto, mandou e agradeceu. Na mesma noite, decidi dormir com a boneca ao meu lado. Peguei no sono rapidamente. Porém, do nada, eu acordei, mas sem conseguir me mexer, e comecei a entrar em desespero. Sim, meus colegas, eu estava tendo uma paralisia do sono. Foi minha primeira e única até agora. E já que nunca tinha vivenciado algo como aquilo, entrei em choque. Tentava gritar e sair dali, mas como era de se esperar, nada adiantava. Até aí, nada bem. A paralisia foi assim: a minha irmã pegou a boneca da minha cama, subiu em mim e aos poucos ela ia se transformando em algo desfigurado, como se ela estivesse derretendo. Ela apertava meu peito enquanto segurava a boneca e eu sentia a todo momento uma respiração profunda que me fazia arrepiar. Não sei dizer quanto tempo isso durou, mas sei que não foi pouco. Até que essa coisa bate na minha cabeça com a boneca. Em seguida, coloca mesmo embaixo da cama e sai correndo logo depois. Não me lembro de mais nada sobre a paralisia em si, mas quando eu acordei, contei pra minha mãe sobre o ocorrido e nós oramos. Ela chegou a pensar que a moça que enviou a boneca mandou ela com algum feitiço. Só pra lembrar, a moça tinha meu endereço, já que estava escrito na carta. Inclusive mora aqui até hoje. Alguns minutos se passaram até que eu resolvi olhar debaixo da minha cama e adivinha? Sim,
A boneca estava lá. Na hora eu me caguei de medo e fui correndo contar pra minha mãe, que assim como eu, tava com medo também. Minha mãe resolveu bloquear a mulher que enviou a boneca, como se fosse adiantar alguma coisa, convenhamos. Coitada. Minha mãe tacou a boneca dentro do guarda-roupa e depois de um tempo, sem eu saber, ela jogou fora. Eu cheguei a ficar com dó da moça, que gastou dinheiro à toa. Já a Barbie da minha irmã, bom, ela deixou jogada no chão e o nosso cachorro mordeu, estraçalhou a cara da Barbie, então a minha mãe jogou fora. Essa situação toda causou meu trauma de infância. Bonecas. Sim, por conta do ocorrido eu tenho pavor de bonecas, principalmente daquelas que se parecem com a que eu ganhei. Um beijão, sou muito fã do podcast. Primeiro que eu tô assim, chocada que ela tem 14 anos e ouve o podcast, porque eu acho que eu nunca tinha visto alguém tão novinho ouvindo podcast. É, novinha, super novinha. E escreve tão bem, gente. Nossa, com 14 anos, acho que eu não conseguia fazer 4 frases. Que perfeita. Eu amei, amei, amei. E coitada, né? Ter paralisia do sono aos 14 anos, aliás, aos 10, né? Que ela falou que foi 4 anos antes. Eu acho que ela teve um pesadelo. É que dizem que a paralisia do sono é algo que você, tipo, acorda, mas não acorda direito, né? E aí fica aquela coisa, tipo, que você não consegue se mexer porque você ainda tá dormindo. Então, eu realmente acredito. Acho que foi meio que um pesadelo. Provavelmente, ou ela dormindo, colocou a boneca no chão, ou a boneca caiu, né? Acho que talvez tenha sido alguma coisa nesse sentido. Tomara que isso não desestimule as pessoas a mandarem presentes, né? Porque... Ah, é verdade, né? Eu vou fazendo maior propaganda. Não, gente, mas vai dar certo. É só não mandar boneca. Boneca é demoníaca, a gente sabe disso. E eu peço, gente, que de verdade, se vocês estiverem ouvindo uma bateção de vidro, um barulhinho que eu acho que deve estar saindo, não assustem, é a minha janela, tá? É o vento aqui que tá assustador. Meu Deus, já tá no clima. Bom, bora pra... Agora sou eu. Isso. O demônio da rede. Olá, Mabê! Olá, Deia! O caso aconteceu em um dos prédios mais antigos de Belém, o José Peixoto da Costa, ou Peixotão, que só perde pro Manuel Pinto em matéria de assombramento. Deve ter um monte de história, né? Eu adoro, assim, prédio que tem um monte de história. Eu amo. Dá aquele medo, mas é legal. Não moraria, mas gosto de ouvir as histórias. A vibe pesada do centro histórico de uma cidade que estava bem mal cuidada e decadente, somando isso àquele clima de pandemia, e bem, a vibe não é lá dessas mais convidativas. Eu estava presa nesse apartamento com a minha mãe por meses e começamos a ouvir um barulho de rede vindo do apartamento de cima. Não sei se vocês de outras regiões do Brasil vão entender bem isso, mas é daquelas redes de dormir e quando o gancho de segurar está enferrujado, faz um barulho insuportável. Eu sei qual é esse barulho. Um barulho infernal mesmo. Cada vez que a rede balança, faz renque, renque, renque. Uma noite, quando a rede não parava, a minha mãe pegou uma vassoura e começou a bater com o cabo no teto para dar um recado ali pra velha. Então, aqui surgiu já uma velha, né? Tipo assim, o que ela conta, que meio que ela a jogou... velhinha morava em cima, né? Que elas decidiram que era uma velha, do nada. Que era uma assim. velha, do nada, elas decidiram. Mas como nada acontecia, minha mãe começou a achar que a velha era surda, já surda, algo assim. Mas mesmo assim começou a pegar um verdadeiro ranço da velha. Coitada da velha, porque o barulho realmente não parava. Era inevitável odiá-la. Chegamos a tentar contatar o apartamento de cima e enquanto interfonávamos o barulho continuava, renque, 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 enquanto o interfone ressoava. Minha mãe, já tomada pela raiva, chamou o porteiro e pediu para ele fazer uma reclamação. Ele disse que ia ver o que podia fazer, mas o barulho nunca parava. Até que um dia começou a cair uma goteira no nosso apartamento vindo do andar de cima. Tive que chamar o faz-tudo do prédio, que além de fazer tudo, também sabia de tudo. Então perguntei pra ele, afinal, quem eram os moradores do andar de cima. Quer dizer, elas achavam que era uma velha, né? Elas decidiram. Pra elas era uma velha. Ele respondeu que, na verdade,
aquela era uma casa de veraneio e que os proprietários só vinham em outubro, durante o Círio. Para quem não sabe, o Círio é uma grande manifestação de fé e devoção a Nossa Senhora de Nazaré, realizado há mais de 200 anos em Belém. Ou seja, não tinha ninguém ali. Observação, tive que conviver com essa informação, o barulho passou e, graças a Deus, hoje nem eu nem minha mãe moramos mais lá. Gente, sério. Um clássico, né? O apartamento vazio que faz barulhos. Exato. É um clássico. É um clássico. Mas o barulho da rede é uma coisa muito legal. Porque, quer dizer, o demônio, o espírito, ele tava lá de boa na rede, né? Tava balançando Tava com a vida rede. tranquila. Agora, você já imaginou se você aluga um apartamento desse... E aí você entra lá e tem uma pessoa balançando na rede. Aí você pensa assim, poxa, acho que não desocuparam ainda, né? Se é um Airbnb, você fala, deu meu horário, será que não? Aí você manda mensagem e alguém fala pra você assim, não, mas tá desocupado há 4 meses. Eu que não vou entrar aí, era o que eu ia responder. Eu falei, gente, eu sempre dou essa dica. Essa coisa do filme de terror de morrer primeiro, eu não ia cair nessa, não. É fugir pra Paris. Já fui pra Paris? Não. Mas se aparecer um fantasma aqui na minha casa amanhã, eu estou fugindo pra Paris. Entendeu? Porque assim, não dá. É largar tudo e vazar. Viralizou essa semana um tweet, desculpa se você tiver fobia, espero que não, de uma cobra caindo do teto. Não dá nem pra chamar de cobra, né, gente? Eu fiquei morrendo de dó. Eram duas, né? Eram duas. Eu fiquei morrendo de pena da cobra. Mas elas estão bem. Eu fui atrás pra ver se elas estavam bem. Fui. Porque elas tão... estavam assustadas. Você vê que ela nem vai pra cima, né? Elas estavam bem assustadas. Mas elas eram assim... Gente, cobra é um apelido, tá? Era uma cobrona. Tipo, ela era um monstro larga. Aquilo. Agora imagina você dormindo e aquela cobra cai sobre a sua cama. Assim, ideia, assim, de verdade, eu tenho certeza absoluta que eu morreria. Eu morreria só daquilo cair em cima de mim, eu morreria. Porque também a cobra caindo em cima de você, se você faz um movimento que você aperta ela vai morder. Mesmo assim, só pra, né? Aí já infeccionou, já caiu no seu braço, acabou. Mas eu acho que se ela só... Vamos supor que ela caiu na sala e eu não vi nada. E eu acendo a luz e ela está na porta me olhando. Eu só preciso disso. É só essa cena. E sabe o que eu fiquei pensando? Ali eram duas, provavelmente um casal. Você já viu o ninho quando nasce? É um monte, parece um bolo assim, ó, de fio que... Aquela galera, né? Eu fiquei pensando que ali naquele telhado devia ter mais. Não devia ter só aquelas duas, devia ter os filhinhos. Eu já me arrependi de falar disso. Eu já me arrependi. Eu achava que era 2 cobras, agora você tá me fazendo... Gente, mas assim, de verdade, não dá pra voltar a morar naquele lugar. Era um casal. Era um casal. Com certeza era um casal. Aí como é que você vive? Não dá. Agora. Não dá, gente. Não vive. Entendeu? Tem que... Aí você fala, vou morar na rua, mas ali parece que é um lugar que tem bastante cobra. Então pra onde você vai? Não tem pra onde ir. Tem que conhecer alguém, vai na casa de um amigo, fica um tempo, sabe? Cobra é complicado. Cobra não dá, gente. Sério, eu fiquei apavorada de ver esse vídeo. E, gente, eu não vou nem colocar esse link no... Não, bota, porque o pessoal vai ficar curioso, né? Eu vou colocar esse link na descrição. E assim, eu sei que elas não vão atacar de cara. A não sei que esteja com fome, porque aí vai te enrolar e vai te matar pra comer, né? Sei lá, mas eu acho que elas são lentas, não sei também, né? É que nem todas, né? Tipo, tem não que igual olhar... a Anaconda. Você chegou a assistir a Anaconda? Sim, eu amo a Anaconda. A Anaconda era super rápida, né? Pra aquele tamanho de cobra, ela era... muito ágil, muito né? ágil. É que essa grandona aí que eu vi, eu tava lendo alguma coisa que ela não era... Agora, tipo, eu não tenho certeza, tá, do que eu tô falando. Mas se não me engano, ela não era peçonhenta, mas ela matava muito rápido. Tipo assim, porque como ela é muito forte... igual a jiboia, era uma piton, não era uma piton? Acho que era, mas não vou saber agora. Ela meio que, tipo, ela enrola rápido em você e pá, sabe? Enrolou já era, enrolou, né? Enrolou já era. Não pode deixar enrolar. Agora, se ela cai em você na cama, já enrolou, já cai enrolou. enrolada. Já tá cai vocês dois no edredom.
uma pulseira que você batia no braço assim, ela enrolava? Sim. É assim que a cobra cai em você. Que horror! Você já mete o coberdron ali e já fica com a cobra e tá tudo certo. Agora, eu acho assim, se ela enrolou, deu aquele creque, matou, você não vai sofrer mais. Agora, e se dá aquele creque, você fica paralisada, viva, enquanto ela come? Entendeu? Ai, gente. E pra piorar, se ela começa pela cabeça, você morre mais rápido. Mas se ela começa pelo pé, e você vendo, E sabe? você vai vendo ela te engolir, exatamente. Exatamente. Pode piorar. Tudo pode piorar. Ó, mas olha aqui que eu, graças ao Twitter, né? É a piton reticulada. Ela vive apenas em partes da Ásia. Ou seja, você no Brasil não precisa se preocupar. Se você... não ser em Brasília. Lembra aquele cara que traficava cobras? Que traficava, verdade. Inclusive, eu tô pra visitar a... Eu esqueci o nome dela, que é um nome maravilhoso. Porque ela tá aqui na... A Naja de Brasília, tá aqui. Ela tá aqui no Qual que é o nome Butantã, dela né? mesmo? Que ela tá no Butantã. Eu esqueci Ela tinha o nome dela. Não era só Naja de Brasília? Acho que é isso mesmo. É a Naja, a superstar do Butantã, verdade. Acho que ela não tem um nome próprio, Ela era da África. Não, são encontradas principalmente na África, na Índia e no Oriente Médio. E no Sudoeste Asiático. Então... essa Naja realmente poderia fazer parte aí dessa... Poderia ser uma amiga dessa piton reticulada. Sim. Então eu acho que é só isso que a gente tem que se preocupar, não deixar enrolar. Enrolou, já era. E se você tá ouvindo esse podcast e você tá na Ásia, assim, boa sorte. Entendeu? Não deixa enrolar. E aí, enfim, eles contam que tem casos, sim, de espécie que engole seres humanos, mas não é, tipo assim, a principal alimentação dela, não é mesmo? É. Ela só gosta se não de outras tiver mais coisas. nada, mas aí até eu, né? Se não tiver mais nada. Aí qualquer um, é survival. Mas eu até tinha contado uma vez no Wanda que quando eu fiz uma trilha, eu tinha uns 14 anos, o cara da trilha me ensinou que se você vê uma cobra, você joga o chapéu nela porque ela vai dar o bote no chapéu. E aí dá tempo de você fugir. Então isso era uma dica que eles compartilhavam muito. Só que gente, não tem como jogar o chapéu. Eu já ia falar isso. Agora, sei lá, com a cobra olhando pra você fala, dá licença um minuto. Não, joga o chapéu. Sério, olhem o link. E se não pegar? E se não pegar não, nela, ela desviar e pega essa a sua cara? É impossível jogar o chapéu nessa cobra. Você só vai morrer. A verdade é essa. Esse cara achou que você tava no programa do Raul Gil, né? Jogar o chapéu pra cobra. É que as cobrinhas, né, no lugar que a gente tava era tranquilo. Agora essa cobra aí, meu filho, chapéu não vai resolver, não. Bom, mas vamos falar de uma coisa que dá menos medo, que são lobisomens, não é mesmo? Eu tenho empatia. Eu gosto muito. Tenho. E os lobisomens já é uma coisa recorrente aqui no episódio, né? Então por isso que esse caso se chama Multiverso dos Lobisomens, mas esse é peladão. Então vamos ver. Eita! Que é né? Agora é só mais 18. Eu sou de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais e, como é de conhecimento, cidades do interior são cheias de causos, sim. Minha avó paterna sempre contava esses causos pra mim, mas um sempre me chamou a atenção. Era uma noite de lua cheia e a sua filha mais velha tinha 1 mês de vida. O meu avô tava na horta, que era na parte de trás da casa, junto com o irmão. A minha avó tava em casa fazendo jantar. Até aí, tudo bem. Foi quando ela começou a ouvir uns barulhos estranhos, e logo meu avô chegou correndo e mandou ela fechar tudo. Ela não entendeu nada, ele estava muito eufórico para explicar. Corria, fechava todas as portas. Quando a minha avó foi fechar a única janela que faltava, ela viu de longe uma criatura que ela descreveu como um bicho enorme sobre as 2 patas, com orelhas de porco e focinho de cachorro. Ele era raivoso, ele vinha em direção à casa, destruindo tudo no seu caminho. Ela jura que viu o que viu. Fechou a janela e correu em direção à minha tia, que estava chorando muito. Todos na casa começaram a ouvir barulhos, arranhões nas portas e janelas, respiração alta e ofegante da criatura e até mesmo uivos. O meu avô, desesperado, pegou a sua arma, abriu um pouco a janela e deu tiro cegamente, torcendo para que atingisse aquele bicho. Até que um último disparo foi feito.
e veio o silêncio, não se ouvia mais nada. Parecia que a criatura tinha caído morta ou fugido, mas obviamente ninguém ia sair pra conferir. Meu avô e o seu irmão passaram a noite inteira à paisana e na manhã seguinte resolveram sair pra conferir. A minha avó implorou pra que ele não fosse, mas ele foi. A criatura não tava mais lá, mas tinha resquícios da sua passagem. Tinha sangue no chão e dava pra ver claramente os arranhões nas portas. Minha família nunca mais foi atormentada por essa criatura, mas existem relatos de outras pessoas mais velhas da cidade que também juram ter visto e todos descrevem do mesmo jeito, que é o mesmo jeito que foi descrito no episódio 10, que é o episódio que eu tô com o João. Não tive a chance de ouvir a versão do meu avô e o seu irmão, pois ambos faleceram antes do meu nascimento. Se isso tudo é verdade e realmente aconteceu, não sei, pode ser um delírio coletivo, mas que é estranho todas essas coincidências e vários relatos, não dá pra negar. Gente... Lobisomem... Será que é aí que tem hoje? Cara... É meio antigo o lobisomem. É bem antigo, né? Uma coisa que pra hoje é meio inviável o lobisomem. Eu pelo menos eu não sei se na roça, bem no interior, assim, talvez ainda tenha... Porque eu sei que o folclore sempre é muito forte, né? O saci, curupira, os próprios lendas folclóricas que... A minha avó contava uma história de um vizinho dela que era lobisomem. E que quando ele se transformava, ele comia galinha. E eu achava que não fazia sentido. Porque você pode comer galinha também sem estar transformado. Sem estar transformado. Ou somos todos lobisomens? Eu não, porque eu sou vegetariana. Eu também não. Mas na minha cabeça de criança não fazia sentido o lobisomem ser pobre. Tipo, ele só vai comer a galinha. Se eu fosse o lobisomem, sei lá, eu ia matar geral, só rico, pegar tudo deles, roubar. Ia ser assassina que rouba lobisomem, entendeu? É que toda a lenda do lobisomem, né, que enfim, que diz que quando se transforma, ele perde o sentido, né, perde a consciência. Ele vira um lobo real. Ele vira um lobo real e sem a capacidade de raciocinar. Então, né, diz a lenda, por isso que, tipo, sei lá, em séries, filmes e tudo mais, mesmo que você ame uma pessoa, se você virar um lobisomem do lado dela, você pode fazer mal. Porque quando mas você dos vira... filmes, eles têm um pouquinho, né, de consciência. Você sempre vê que ele fica meio, né? Tem toda aquela coisa de olhando nos olhos, falando sou eu. Sempre tem alguma cena assim em filme, né? Sou eu. Porque se virar um bicho só, você chama zoonoses, acabou. No outro dia você vê um homem pelado na jaula. Por isso que eu acho que o lobisomem hoje é mais complicado, né? A coisa da proteção animal. Eu mesma, se eu vejo um cachorro grande na rua, eu sou protetora de animais, eu não vou achar primeiro que é um lobisomem. Né? Eu vou achar que é um bicho que eu tenho que chamar alguém pra me ajudar a pegar, levar, sei lá, minha amiga até a ONG de capivara. E se é uma capivara que eu não tô vendo direito, entendeu? Então acho que hoje em dia é mais difícil, assim, o lobisomem urbano. Né? Filme, tudo bem, mas é mais difícil colar, eu acho, essa coisa do lobisomem, né? Sim. Agora, se você por exemplo, você vai fazer uma viagem de carnaval agora pra um lugar que é só roça e aparece uma coisa uivando, você vai falar, é lobisomem? Não, lobisomem, né? Não vai ser lobo. Você vai sair correndo. Não vai ser cachorro, é lobisomem. Então, eu acho que lobisomem é de nicho. E ele é um nicho de época, né? Uma coisa mais de época, de local. Sim. Realmente não é... você não vai encontrar um lobisomem no ABC, né? No ABC aqui. Daqui não você não vai sentido, achar um lobisomem. Né? Não, aqui, tem como. No meu bairro vão dar tiro nele. Vai matar. Veio por aí. Cheio de bolsominion armado? Vai dar tiro nele. Vai dar tiro, não tem como. Não vai conseguir. Mas eu tenho empatia por lobisomem. Eu gosto muito, entendo o lobisomem, assim. Acho que tem que matar geral e eu ainda acho que ele tinha que roubar também. Só rico. Não matar, né? Aliás, não só matar, mas também roubar, né? Porque fica essa coisa de matar, pobre, destruir. Não vai roubar a galinha do pobre. Pega o rico, mata, come, faz o que você quiser e rouba, fica rico. Vai pra um sítio rico, gente, o lobisomem. Eu acho que é isso. Eu acho que falta mais da gente direcionar o lobisomem pro resort, pro sítio rico, entendeu? É isso, gente. Sabe? Falta mais esse direcionamento. Ai, meu Deus. Agora aqui começou a chuva também. Ai, olha só. Então vamos lá, agora sou eu, né? Isso. Essa história aqui, hein? 3 gerações enterradas.
Oi, Mabê. Oi, Ideia. O meu nome é Beatriz, atualmente tenho 22 anos e sou de Portugal. Tudo começou em 1993, quando a minha mãe estava noiva do meu pai e uma tia, que iremos chamar de Laura, tentava convencer a minha mãe a desistir do noivado. Pois, nas palavras dela, a minha mãe iria querer outros homens e no casamento ela não poderia fazer isso. Bom, depende do tipo de casamento. Hoje em dia é mais... Mas enfim. Só uma Nos anos 90, né? Acho que... A minha mãe claramente ignorou, pois ela sabia que essa tia Laura tinha interesse no meu pai. O casamento aconteceu e os meus pais mudaram-se para Lisboa. Até que cerca de 3 semanas após o casamento, a minha mãe começou a ficar extremamente doente. Algo que nenhum hospital conseguia explicar o que estava acontecendo. Então, no desespero, o meu pai levou a minha mãe a uma bruxa e basicamente foi-lhes dito que alguém enterrou uma foto da minha mãe. E à medida que a foto ia desaparecendo, a minha mãe ia ficando cada vez mais doente, até quase beirar a morte. Mas aí conseguiram impedir isso antes da situação ficar pior. Até o ano de 2000, quando euzinha que vos falo nasci. Desde sempre vivi doente e, exatamente como minha mãe, nunca souberam explicar o que eu tinha. Apenas com 19 anos é que minha mãe encontrou uma senhora que me ajudou com o tratamento e me explicou que eu só estava viva pois a minha bisavó, mãe daquela tia Laura, sempre me protegeu do mal que a Laura fazia. Após o meu tratamento, a minha avó, que é vizinha dessa tia Laura, começou a descobrir coisas enterradas no seu quintal, que provavelmente já estavam lá há anos. O problema é que assim que a minha avó descobriu a primeira coisa, todos os outros objetos começaram a ser encontrados, tudo enterrado. E devo dizer que nem o meu cão se livrou das maldições. Uma vez, minha mãe e eu fomos na casa da minha avó e o Tusco, o cachorro, fugiu para a casa da tia Laura. Ele simplesmente deu uma volta na casa e assim que voltou, o que não levou nem 2 minutos, a parte peitoral da coleira dele desapareceu. Algo realmente estranho, porque nunca saiu antes essa parte do peitoral, né? Passados 2 meses, Laura apareceu na casa da minha avó com o peitoral. Claramente não aceitamos. Ainda bem que não aconteceu nada com o Tusco, né? Não aconteceu, né? Não. Felizmente nada aconteceu, além de anos de doenças. Quer dizer, muita coisa aconteceu. Nada aconteceu, eu passei a vida toda quase morrendo. Eu vou de novo. Felizmente nada aconteceu, além de anos de doenças. E no meu caso, infância perdida. Tudo aconteceu. Tudo aconteceu, então, mulher, tudo. E Laura continua livre e solta. É um resumo de uma história macabra que nenhuma de nós consegue explicar qual é o motivo de tanto ódio conosco. Beijinho. Deve ser inveja de tia Laura, né? Zóio ruim. Não, e é uma coisa muito louca, porque, tipo, de repente a avó descobriu no quintal dela que ela enterrava as coisas no quintal da avó. Então, assim, ela esperava a avó sair, ia lá e... Sabe? Qual que era a dinâmica, a logística. A logística do negócio. Sabe? Tipo assim, a avó vai na missa agora. Beleza, vou enterrar o negócio Vou lá. enterrar. Sabe? Que negócio Mas estranho. é macabro, né? Macabro. Eu acho que eu ia ficar apavorada. Eu ia ficar apavorada. Já pensou? E aí, se a pessoa faz de zoeira, tipo, vou enterrar uma foto aqui, você acha, você já passa mal. Não. Eu passo mal. Queria desesperar. Sabe, nada, só de nada. A pessoa foi lá de zoeira e enterrou a sua foto. Se eu nada. acho, já falo, vou morrer. Não, mas pensa assim, tá? Você tá cavando no quintal da sua casa, você vê só um bilhetinho. Exatamente. Assim, bilhetinho, Deia. Só tá escrito assim, Acabou. Deia. Acabou. Enterrado. E às vezes fui eu mesma que escrevi meu nome, caiu na terra, tampou. Acabou pra mim. Acabou, é aquilo. Você não vai mais... Qualquer coisa que me acontecer, eu vou falar, é a maldição do bilhetinho da terra. E eu já contei, né? Acho que eu contei aqui no Caso Bizarro, mas eu vou resumir muito bem. E, pelo amor de Deus, eu tinha 8 anos de idade, né? Que eu briguei... Ai, meu Deus, lá vem. Que eu briguei com a minha melhor amiga. E eu fiquei muito puta com ela.
E aí eu tava com a minha segunda melhor amiga, né? Porque tinha essa coisa, você briga com a primeira e você fica com a segunda melhor amiga. E a gente tava na minha casa, e a minha casa tinha uma piscina de plástico, né? Aquelas de bem pequenininha, assim, que a gente usava pra nadar quando tava calor e tal, né? Jogava água, aquela coisa de criança ficar brincando. Sim. Então, a minha amiga, ela ia com a piscina, ela ia muito nadar lá na minha casa, e ela tinha deixado uma toalha lá. E aí eu tava com muita raiva dela, eu virei pra minha segunda melhor amiga, né? O nome dela era Luana, e falei assim, vamos rasgar a toalha? E eu comecei a cortar a toalha da minha amiga. Meu em Deus! Vários pedaços. Tipo, Que vários criança pedaços. problemática, hein? Tô com medo. Tipo assim, super vingativa, né? Super, assim, tava super brava. E aí eu comecei a me sentir muito mal. Eu me senti muito mal, porque a toalha dela, ela tinha... Sabe aquelas toalhas bordadas com nome? Então era uma toalha super bonitinha, bordada com o nome dela. E eu, tipo, peguei uma tesourona, cortei tudo. E eu fiquei tão mal que eu enterrei no meu quintal dele. Ai, meu Deus! Eu fui enterrar, tipo, eu fiquei tão mal, mas tão mal, que pra mim, eu tinha um quintal... Você juntou os pedacinhos e enterrou? Eu juntei em vários lugares diferentes, porque eu ficava assim, se desenterrar aqui, não vai encontrar tudo, vai parecer só que é um negocinho estranho. Olha a mente maligna da criança de 8 anos. E aí, eu enterrei... Se você cometer um crime, já vão revisitar esse áudio e falar lá. Quando tinha 8 anos, e o que já esquartejava e enterrava. Nossa, sim, eu esquartejei a toalha. E o que aconteceu? A minha amiga ficou... Eu fiquei muito mal, né? Eu me senti muito culpada. Mas aquela outra amiga também ajudou a cortar ou só ficou olhando pra você atônita, eu não me chocada? lembro, mas a julgar pelo que eu conheço dela... Ela provavelmente não deve ter mexido na tesoura. Talvez ela deva ter usado uma palavra ou outra, tipo, vai, corta. Mas eu não acho que ela teria feito, não, sabe? Tanto que ela se sentiu... Olha isso, é uma loucura essa história. Mas eu fui na casa dela e aí ela teve um lapso de, culpa. Ela contou pra mãe dela, que era minha dentista. Meu Deus. A mãe dela me expulsou da casa delas, falando, não foi legal o que você fez, eu queria que você fosse embora daqui. E aí eu contei pra minha mãe, enfim, resumo da história, né, eu converso com essa minha amiga de vez em quando, assim, com a melhor amiga, com né? Com a da toalha. Com a da toalha. Com a outra eu via, eu acho que uns 20 anos atrás só e tal, mas é porque a gente nunca conversou mais. Mas com a da toalha, assim, eu tenho ela no Instagram, ela me ama, e a gente tem umas histórias muito maravilhosas de infância. E, deu tudo certo. A minha mãe e a mãe dela conversaram, se entenderam, resolveu, e a gente voltou a ser amiga, nunca mais aconteceu nada, sabe? A gente teve... Eu acho que você deve uma toalha bordada pra ela. Eu acho que a minha mãe bordou uma toalha pra ela. Eu não me lembro, mas eu lembro que ela deu uma toalha pra ela, tipo, deu uma toalha de volta. E eu lembro que eu fui lá pedir desculpas. Mas eu lembro, assim, de ter um sentimento de culpa muito grande, assim, sabe? De ser consumida pela culpa. E mas ainda depois a outra foi e te expulsou. E a outra ainda foi lá, piorou tudo. Contou pra mãe. Eu tava vulnerável na casa dela, me sentindo culpada. Ela não foi legal, não. Mas aí eu contei pra minha mãe, e minha mãe foi um amor comigo, me acolheu. Falou, não foi legal, você não fez, vamos conversar com a Marlene, que a Marlene é a mãe dela. Ai. Já conversava com a Marlene era brava, só que a Marlene me amava. Ela me amava muito, que era a mãe da Natália, né? A menina que eu cortei a toalha. Ela me amava muito. Eu lembro, assim, de falar assim, meu Deus, minha mãe vai falar com a Marlene vai me xingar, não sei o quê. E nada, a Marlene foi super compreensiva. É coisa de criança, né? Obviamente foi um pouco exagerado. Foi um pouco diferente. Mas eu sempre... Cortar a toalha em pedaços, esquartejar, enterrar em várias partes do quintal. É diferente. Mas é coisa de criança. Mas é um pouco coisa de criança. Mas eu sempre falo, podia ser pior. Eu podia ter cortado a Natália. E isso nunca passou pela minha cabeça. Tá? Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu cortei a toalha. Então, e é muito engraçado, porque eu nunca cheguei a fazer nada perto disso. Porque eu fico pensando, tipo assim, né? Se eu fosse a minha mãe, que eu ia ficar apavorada.
Eu falava, meu Deus, eu tenho uma filha que... já ia né, eu ia ficar com medo, atrás da equipe, assim. no Hospital das Clínicas, sabe? Nossa, coitada, a gente morava numa cidade que tinha um hospital capenga. E uma cidade de 15 mil habitantes. E aí eu fico pensando, né, como que deve ter sido pra minha mãe, coitada, eu trabalhava o dia inteiro, a filha dela esquartejava a toalha. Não, e assim, e essa história não espalhou, você já imaginou? Se vira uma coisa na escola. Sim. Mas aí, depois de um tempo, a Natália roubou o meu título de Miss Simpatia. Então, assim, ó, foi elas por elas, entendeu? Teve reparação. Mas deu tudo certo. Mas, enfim, eu sempre lembro dessa história, porque eu acho que esse lance de enterrar, né, é muito grave. É simbólico, assim, é simbólico, né? Se eu fosse sua mãe na época, eu ficaria bem preocupada, dormiria assim, meio que com a portinha trancada um pouco. Mas o pior é que a minha intenção de enterrar nunca foi... Porque nesse caso, foi esconder o crime, foi pra esconder, Mabê. Exatamente. Foi tipo assim, como é que eu escondo da minha mãe? Então, né? mas olha só, a criança pensou em esconder em vários pedaços. Assim, não é muito legal, entendeu? Ai, gente, mas eu juro que eu sou do bem. Super do bem. Eu também sou do bem. Bom, vamos agora pro último que caso. História maravilhosa. Nossa, história. Eu quase mandei pra você uma vez essa história. Porque que pena acho que eu vou mandar. Eu ia ficar assustadíssima. Eu vou mandar pra você. Ainda nem sei onde ela se encaixa. Ai, quase um luz acesa, quase um luz acesa, né? Quando eu fizer crianças demoníacas, isso se encaixa. Por favor, me chama que eu te mando. Vamos lá, essa história chama A Tia Bruxa e a Boneca Risonha. Oi, Mabê, oi, Ideia. Desde que me entendo por gente, sempre frequentei a casa da tia do meu pai, que faleceu alguns anos atrás. Ela era toda bizarra, alta, bem magra, tinha uma voz bem rouca. Essa parte não era tão bizarra, porque ela praticamente comia cigarro no café, almoço e janta. Logo que você entrava na casa, tinha um caldeirão grande no canto da sala, com uma colher de pau enorme dentro. Eu sempre pensava que cabia fácil umas 3 crianças ali, meu Deus. Ela era bem bruxa mesmo. Ela tinha alguns relógios cucos espalhados pelos cômodos e várias miniaturas de duendes e bruxinhas, além de um esqueleto bizarro que cada dia estava num lugar diferente. Essa altura, vocês já imaginam que ela era chamada de bruxa por todos, mas a questão é que ela era realmente conhecida por fazer poções e mexer com coisas um tanto quanto medonhas. Ela chegou até a ser entrevistada como bruxa para um programa de TV na sexta-feira 13. Gente, eu queria muito assistir isso. Acontece que meu pai amava ela como mãe, então vivíamos na casa dela. E um belo dia, quando eu tinha 5 anos, ela resolveu me dar uma bruxinha que dava risada todas as vezes que alguém passava na frente dela. Eu tinha um macaquinho que fazia isso, que dava... não era risada, ele assoviava. Sabe? Tipo, toda vez que alguém passava, eu assoviava. Até contei num caos aí que eu morava numa casa e aí às vezes não tinha ninguém andando. Porque aí ventava. Ai, meu Deus, e ele assoviava. Porque como ventava, ele mexia. Aí ele mexia e ele assoviava. Que isso, aquele gente, desespero. que isso. Mas enfim, a tal da bruxinha. Imagina uma bruxinha que dá risada toda vez que alguém passa na frente dela. Eu ia cair dura. Deus é mais. Bom, minha mãe conta que colocou essa bruxinha na sala da nossa casa. Eu até que gostava dela, porém com o tempo algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Meu pai tinha um aquário bem grande que pegava uma parede inteira na sala. Aos poucos, alguns peixes foram morrendo sem muita explicação. Meus pais começaram a brigar com muita frequência e eu não dormia direito. Minha mãe começou a achar estranho e comentou com uma tia que sempre foi muito religiosa. E ela aconselhou a minha mãe a jogar a bruxa fora. Porém, como era um presente, minha mãe não me deu muita bola. Até porque ela achou que seria deselegante, né, fazer essa desfeita com a coitada da bruxinha. No mesmo dia, o aquário da sala explodiu. Os coitados dos peixes ficaram espalhados pela sala toda, junto com pedaços do aquário e o chão todo alagado. Depois disso... Ai, tadinhos, né? Tadinhos. Depois disso, minha mãe disse que pensou, ok, talvez não seja uma desfeita tão grande assim. Ela e minha tia resolveram queimar a coitada da boneca. Ano passado, estava na casa de uma prima e estávamos comentando sobre coisas estranhas que já haviam acontecido. A minha mãe começou a contar essa história da bruxinha, comentando sobre o quão bizarro tinha sido e como a tia bruxa era estranha e assustadora. Assim que minha mãe tocou no nome dela, o vidro da janela atrás de nós caiu e espatifou no chão. Nós ficamos arrepiadas na mesma hora. Apesar de achar que a tia do meu pai não faria nada de mal pra nós,
Acredito que ela não curtia muito ser alvo de fofocas familiares. KKKK. Eu tinha o vídeo da entrevista, mas não faço ideia de onde foi parar. Caso encontre, mande pra vocês. Gente, por favor. Ai, queria muito ver. Eu queria muito ver esse vídeo. Imagina, assim... Pensa nos anos 90, uma mulher que se diz bruxa sendo entrevistada como bruxa. Um caldeirão numa sexta-feira 13. Não tem como dar errado essa história, gente. Mas eu acho que também era muito da época, né? Gnomo, você botava maçã pro gnomo. Sim. Além da lenda. Você lembra disso? Além da lenda, tinha várias bruxinhas, eu não vários sabia gnomos. dessa história da maçã. Eu li um caso recentemente que falou isso. Tipo, quando você tiver perdido alguma coisa na sua casa, coloca uma maçã que o duende traz de volta. E eu nunca tinha ouvido falar disso. Então, eu peguei uma época que era uma marca chamada Lenda Lenda. E que fazia bruxinhas. Eu tinha muita e gnomos. bruxinha. E o gnomo, você tinha que botar a maçã pra ele. E se ela apodrecia, era porque ele não estava feliz, né? E a maçã, você vai deixando ela no tempo, ela fica podre. Então, quer dizer, ele nunca estava feliz. Nossa, eu tinha muito. Então, você tinha que... Era praticamente você gastando ali um dinheiro a mais pra manter o gnomo não demoníaco dentro da sua casa, em cima da geladeira. A maioria das pessoas deixavam. Nossa, você desbloqueou. E ele ficava ali, uma memória. sentado numa cadeirinha. Ele vinha além da lenda, eu te mandava ele na cadeirinha, sentado. Meu Deus. Gente, você desbloqueou uma memória minha, que eu tô em choque. Acabei de ver aqui que no Choquei tem um monte deles. E ela é uns bruxa doente e tal, acho que deve ser de resina, sei lá. Mas gente, existe ainda a lenda? Eu acho que não. Eu acho que não existe mais. É muito vintage. Porque... Mas eu lembro de ter... eu lembro de comprar isso em Ubatuba. Eu lembro que tinha uns duendes que tinham chapéus gigantescos. Gigantescos. Sim. E eu lembro de ter um duende que era horrível e uma bruxinha. E eu tinha um tarô das bruxas. Gente. Mas eu não faço ideia. Gente, sério, você desbloqueou uma memória em mim que você acabou comigo, cara. Pior que eu digitei aqui no Google Além da Lenda e veio um desenho. E não era só um desenho, era uma marca. Ó, eu achei uma loja aqui. Eu achei uma loja também, tava te mandando agora, ó. Da Além da Lenda. Era ela mesma, Mônica Mendes. Isso mesmo, tô mandando agora. Gente, era assim a loja. Eu era apaixonada. Eu lembro que tinha um negócio que era tipo assim, que nem o Kinder Ovo você colecionava, tinha os doentes pra você colecionar, então... Nossa, eu tive, sei lá, umas 10 bruxas, vários gnomos, e tinha que cuidar de todo. Era como ter uma família a mais, assim, pra você cuidar. Porque tinha a bruxa que vinha com a vassourinha, precisava varrer, não sei o quê. Porque tudo vinha um papelzinho dizendo pra que ela servia. Pra que Cada servia. bruxa era pra uma coisa. E o que você tinha que fazer, né? Exato. Eu era viciada em pegar pedra nessa época também. Inclusive, eu tenho até hoje o meu estojinho com pedras de várias cidades que eu fui. Que eu gosto de pegar pedra. E, gente, sério, desbloqueou, assim, gente, loja Além da Lenda, pesquisem. Além da Lenda, escrito tudo junto, tudo assim, junto, porque, sério, vocês vão... As crianças dos anos 80, 90 vão lembrar dessa loja. E tinha que botar maçã, não podia ser pera, nem banana, nem laranja. Ele só comia maçã. Só comia maçã. Isso eu não lembrava, gente, mas eu tô apaixonada. Era bem específico. Você botava o pirizinho, a maçã, oferecia pra ele, deixava lá. Durava o quê? 4, 5 dias. Se tivesse mais agrotóxico, durava mais. Durava mais. Então ficava lá a maçã. Quando ela começava a murchar, você tinha que trocar, porque aí ele já não tava feliz. E tinha que cuidar, era que nem um Tamagotchi, gente. E as bruxinhas também. Tinha que, dependendo de onde você colocava, tinha que botar no sol, tinha que varrer se tinha vassourinha. Era um inferno. O trabalho, né, que a gente tinha quando era criança. Era um trabalho. Era antes do Tamagotchi, era bem antes. E envolvia maldição. Se você não cuidasse, entendeu? Beirava a morte. Então você cuidava. Você não tinha outra alternativa. Você comprava pra passar por isso. Era isso. Gente do céu, eu tô assim... Olha, eu tô aqui no Mercado Livre, tudo assim, R$184, R$99. Mas ainda existe? Ainda existe, deve ser alguém que tem relíquia, né? Então vende, tipo, que teve isso, ou que teve loja, ou que tinha na casa. Então você vê que tem vários...
Olha isso, tem uma de 1382. Ah, acorda, Nossa, né, pessoa? eu achei aqui uma foto, eu vou te mandar, que é assim, Eu já tô são apavorada. eles. São eles. Maravilha. Não, tem uma bruxinha aqui que eu tive. Eu tava tentando olhar pra ver se eu lembrava de alguma que eu tive, mas eu não vi nenhuma que parecia com... Nossa, eu tive. Nossa, tem uns 3 gnomos aqui. E assim, às vezes eles sumiam mesmo. Eu achava, sei lá, que minha mãe jogava no lixo. Mas eles sumiam. Eles davam Real. as voltinhas deles. Então, tinha isso. Gente, pensar que eu tive essas coisas, eu tive vários. Eu tinha muitos também. Acabei de achar uma muitos. que eu tinha. Ó, ela chamava Heloísa Galves. A sua? Bruxinha? Uhum. Meu Deus do céu. Gente, ela é muito assustadora. E eu amo que tá assim, sinal dos tempos apenas no tecido. E o caralho, porque você tá olhando a foto aqui, tá tipo tudo. Tá tudo Nossa, sinal dos tempos. era punk. E vinha com a cadeirinha. As bruxas não vinham, elas ficavam em pé. As bruxas estavam com a vassourinha. Aí eu lembro que eu tinha uma bruxa que ela era gorda, assim, ela era da felicidade. Então, se você não fizesse as coisas lá que mandava no papelzinho, acabou a felicidade. Acabou a felicidade. Ok? Então, você tinha que fazer. Todo o ritual que tava ali era tenso. Porque também tinha aquela coisa da venda casada. Então, às vezes, você precisava comprar um cristal que tinha lá um incenso. Que só Exato. tinha lá pra Só aquela tinha bruxa. lá, Que eles não na eram lenda, bobos, lenda. né? E era todo... E aí você comprava. Eu acho que essa mina ficou milionária. Porque Mano, eu não deve ter conhecia ficado. uma casa que não tinha um gnomo. E minha mãe Sim. cuidava do gnomo. Minha mãe botava maçã. Nossa, na hora que você falou, eu não lembrava de nomes. Desbloqueou um negocinho, porque eu tinha muitos, assim. De verdade, devia ter além uns da 3 lenda. gnomos. E eu não lembro também de nenhuma outra loja que era, tipo, concorrente, assim. Não, Né? eu acho que até, sei lá, se tinha... Mas fazer igual os dela, assim, era perfeito. Era o gnomo mesmo que você falava, isso aqui existe, isso aqui é de verdade. Exatamente. Esse carinha aqui, eu tô dando maçã pra ele. Era isso. Bom, gente, eu vou ter que estar sorteando uma lenda aí até o final do ano. Ai, Maravilhoso. Mas é isso, esses foram os causos de hoje. Passou muito rápido. Foi muito bom, quero agradecer. Foi muito bom. Foi muito bom, né? Quero agradecer de novo de você ter vindo. Com certeza eu vou te chamar mais vezes. Eba, chama. E antes da gente despedir, conta aí onde as pessoas, se é que alguém não sabe quem é você, onde as pessoas podem te encontrar, o podcast, faz o seu jabá aí. @nãoinviabilize em todas as redes. Ou joga no Google. Chique. É isso, gente. Quer saber? Não inviabilize TikTok, não inviabilize Twitter. Tudo. Entendeu? Tá em todos os lugares. E assim, Dé, eu acho que a próxima vez que a gente gravar, no mínimo, a gente tem que ter uma lenda com a gente. Eu acho. Tá. Mas eu não quero esse gnomo dentro da minha casa, mas não. Eu não quero. Ai, Porque ele anda à noite. Ele anda. Ele dá uma Eu não voltinha, quero. mas depois ele volta. Eu aqui com 6 gatos, vai virar um inferno minha vida, esse gnomo correndo aqui, os gatos correndo atrás dele Tá pra tranquilo, pegar. né? Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo, gente.